Oi pessoal, bem-vindo ao nosso aulão sobre caco. A gente vai falar dos efeitos da contaminação do caco na produção do vidro e eu fiquei com a parte de falar da contaminação de caco nos refratários do forno. Bom, então vamos ver aqui esses efeitos. Vamos seguir para a primeira tela. Bom, qual que é o principal ataque que o caco contaminado traz aos refratários? Então aqui nós temos um parafusinho, uma tampinha de garrafa que exemplifica bem, né? Quer dizer, isso aqui pode vir do caco externo, esse parafuso pode vir da própria fabricação. O pessoal faz uma limpeza, uma varrição e aí não sabe onde jogar, não sei o que, tem uma caçamba de caco, vou jogar lá. Então pode vir, né? Essa contaminação do caco pode vir interna ou externa. E aí o refratário que nós temos é a desmontagem de uma placa de sola. A gente vê essa parte cinza aqui, isso é um ataque por metal. Essa cor escura é um ataque por metal. Então isso é um dos piores problemas que pode acontecer. Bom, a nossa colega Mariana fez, né, o seu mestrado, teve o seu trabalho, e aí ela aponta, né, aqui o refratário, né, como que ele é atacado pela contaminação de caco. Aqui nós estamos vendo, né, uma sola, que são os defeitos que vai aparecer no vidro, mas nós estamos falando dos refratários. Então a gente vê, né, todo esse negócio que está pontilhado aqui, meio pururuca, isso é metal que começou a atacar. Então aqui a gente vê uma parte, né, da saída da garganta para o canal de distribuição, que está atacado, e aqui a gente vê perfeitamente como é que é esse ataque. O metal, ele, né, como o vidro está uma temperatura de fusão maior do que a do ferro, ele forma uma bolinha de ferro, essa bolinha de ferro ela começa a girar. Então ele vai girando, é que nem uma perfuratriz, ele vai comendo o refratário. Então vocês veem que é uma corrosão descendente, né? Cada bolinha de ferro que ficou aqui de metal, ele vai indo, vai comendo e vai atacando o refratário. Aqui nós temos, né, a gente fala que é mais na entrada do forno, porque como o metal é mais pesado, ele vai indo para a sola que a gente viu no slide anterior. E aqui a gente vê, né, esse ataque de metal, né, a composição aqui perto dessa cuba, acaba atacando, né, por exemplo, a cuba e tem esse desgaste. Aqui, bom, um ataque por bolha, né, aí já é uma corrosão ascendente, uma cuba trincada horizontalmente, o próprio vidro vai atacando o refratário. Mas a gente vai focar mais, né, no desgaste aqui do refratário por metal. Aqui é interessante, isso daqui, né, foi do laboratório da Refel, foi feita uma análise, e esse cliente ele falou, eu estou com um ataque aqui no refratário, né, depois que ele parou o forno, ele queria saber o que era esse ponto escuro. Bom, foi levado, né, esse pedaço refratário para o laboratório, o pessoal acabou, né, quebrando o refratário para ver e encontrou esse metal. Aí depois de analisar, o pessoal analisou e falou, isso aqui é cobre. Ele falou, pô, mas como é que pode ter cobre, né? O cobre é um metal nobre. Ele falou, pô, se fosse ferro, chumbo, né, que pode vir com caco. Aí ele foi ver, ele estava comprando muito lixo eletrônico. Então, lixo eletrônico é um mercado grande, né? O pessoal desmonta celular, notebook, o celular é o que mais tem, né? E televisão, e aí eles separam o vidro dos metais, do plástico e acaba vindo cobre, né? Do circuito interno do celular, dos aparelhos eletrônicos, e aí ele percebeu então que o caco que ele estava comprando do lixo eletrônico estava atrapalhando, estava estragando o refratário dele. Interessante então, quer dizer, como análise de um defeito no refratário que vem do caco, acabou vendo que o fornecedor dele de caco tinha muito lixo eletrônico que não era bem separado. Bom, a gente fez vários vídeos, né? Foram colocados aí no Instagram sobre o caco, como é que o caco pode influenciar, e aí vamos falar, a gente falou assim, o que isso pode influenciar, vamos ver, né, no nosso aulão. Bom, agora chegou o momento de ver. Num desses vídeos a gente falou, né, do silk screen, da pintura, né, que tem, até falei, vou fazer uma costela no forno aqui, tinha essa figurinha aqui. A tinta em si, ela não vai causar nenhum defeito no refratário.
ela vai atrapalhar a oxidação do vidro, então pode dar um defeito, né, na produção. Por isso que a gente colocou. Não afeta o refratário, mas ataca a produção. Aí nós mostramos, né, aquelas canecas da Witton que mudam de cor de acordo com a temperatura. Se puser um líquido muito quente, de vermelho ela passa para azul. Aqui, se você ficar, né, bebendo café, ele acaba esquentando essa parte da borda. Essa tinta térmica também não atrapalha o refratário. Ele não vai causar nada no refratário, mas vai dar um problema na produção. A garrafa, né, a gente falou o rótulo de papel. Ele também não ataca o refratário, mas ele vai dar problema na produção. Falamos, né, do para-brisa do carro, que ele é trincado, aí a gente acaba reciclando esse vidro. Ele tem uma lâmina de plástico, o PVB, né, o polibutyral, sei lá. E ele, então, assim, para o refratário não é nada, porque ele é orgânico, é plástico, é que nem esses daqui, né, uma tinta orgânica, um papel orgânico. Ele não vai dar defeito no refratário, mas ele vai dar defeito na produção. E aqui nós temos o nosso famoso Pirex. Ele tem até a gravação, a tinta da gravação não atrapalha o refratário. Ele é um vidro borosilicato, se a gente misturar com vidro sodocálcico, vai acabar dando algum problema de produção, mas para o refratário não tem nada. Bom, mas e a gente falou tanto dos cacos que ataca o refratário? Bom, vamos ver os detalhes aqui. Que uma garrafa de cerveja, ela está com uma tampinha, pode ser um refrigerante, qualquer coisa. Essa tampinha, ela vai causar aquele problema que a gente viu, que vai formar uma bolinha de metal, que vai girar, vai corroer o refratário. Então aqui a gente vê, tem os ímãs, mas por exemplo, se esse caco, na hora que ele for britado, tiver um peso maior no vidro aqui, talvez o ímã não consiga separar e puxar essa tampinha. Então ele pode chegar lá no nosso vidro e vai dar aquele problema no fundo do refratário. A gente falou do invólucro, né? Às vezes é de chumbo, de estanho, da garrafa de vinho. Também a mesma coisa, ele não é magnético, então o ímã não pega ele, teria que ser aquele tambor com a corrente de Foucault para expulsar os não magnéticos, né? Os metálicos não magnéticos. Também assim, pode estar num pedaço grande de gargalo, não consegue ser expulso ou acaba passando. Vai também gerar, o chumbo é pior ainda, porque se o aço vai fundir aí seus 700, 800 graus, esse daqui vai fundir aos 300, então ele vai fundir muito mais rápido. Nós falamos do espelho. Esse espelhinho laranja, todo mundo já viu, já teve uma vez na vida. O que acontece, ele tem um banho de prata por trás. Então essa prata também é um metal, ele é não magnético, tem o mesmo problema, né, do chumbo, o ímã não pega ele, e ele acumulando, ele vai acabar causando, né, o problema no refratário. Isso aqui, quer dizer, a gente vê que tem um pouco de pedaço de vidro aqui, mas olha o que tem de metal, né? Parafuso, arruela, pedaço de fio, tampinha de garrafa. Isso aqui é um veneno para o forno, né? Quer dizer, se um forno dura aí 12 anos, se você começar a colocar um caco com tudo isso aqui de metal, em 2 anos acabou. Então você vai perder o seu forno muito rápido, o fornecedor de refratários vai ficar muito contente, porque vai trocar a sola do seu forno em 2 anos, mas às vezes o pessoal confunde, né, lixo com caco. O caco é uma matéria-prima nobre, como a gente vai falar na aula, então ele tem que ser tratado como matéria-prima. Bom, o que eu tinha de falar sobre a contaminação de caco que ataca os refratários é isso, e aí depois no final do aulão a gente conversa mais sobre qualquer dúvidas. Vamos fazer então uma pequena revisão das matérias-primas utilizadas na indústria vidreira. Aqui nós temos uma coluna das principais, uma coluna da função de cada uma e outra coluna dos principais óxidos fornecidos ao vidro. Temos aqui areia, cuja função é ser o vitrificante. O principal óxido é silício, com essa formulação de SiO2. Próximo é o caco, onde nós temos a função de auxiliar na fusão e homogeneização do vidro. E aqui é uma observação importante, ele possui todos os óxidos que compõem o vidro.
A barrilha, que é o carbonato de sódio, onde é chamada de fundente, possui o sódio e fornece o sódio. O calcário, que é um estabilizante, fornece o cálcio e o respectivo óxido. A dolomita é um estabilizante. Ela fornece cálcio e magnésio. A alumina calcinada é um moldante e estabilizante. Fornece o alumínio com esse óxido. Sulfato de sódio, que é um afinante, fornecendo sódio e enxofre, na forma de SO3. O coque de petróleo, que é um redutor, ok, é utilizado muito para controle de redox. Areia feldspática, que é um moldante e estabilizante, que é um fornecedor de alumínio, sódio e potássio. Temos também a pirita, que é um sulfeto de ferro natural, utilizada como corante, principalmente no vidro âmbar, fornecendo os óxidos de ferro. E, finalmente, o próprio óxido de ferro, também utilizado em vidro âmbar, é um corante e tem a propriedade semelhante da pirita. O que nós vamos estudar nessa apresentação e mostrar a importância dessa matéria-prima que está em vermelho na segunda linha, que é o caco. Que esse que nós já dissemos, que ele auxilia na fusão e homogeneização do vidro e possui, isso é importante, todos os óxidos que compõem o vidro. Aqui veja a importância do caco na composição. Cuidado com as pesagens, armazenamento, transporte, cronometria, contaminantes e tudo mais. É aquilo que a gente tem que, no mínimo, prestar bastante atenção, que são os parâmetros que precisam ser controlados e acompanhados para garantir a qualidade do vidro produzido pela sua empresa. Então, os cuidados são fundamentais porque o que vai entrar na composição vai derreter no vidro e vai apresentar alguma coisa de boa ou má qualidade no seu produto final, dependendo das condições e dos controles das matérias-primas. Por exemplo, aqui nós temos um desenho que assusta o vidreiro, porque ele nunca vai utilizar uma areia dessa, porque já sabe que toda essa impureza da areia vai causar um problema bastante sério no seu produto. Então, precisa ficar dentro das especificações. Para se ter a qualidade do produto final, é fundamental ter essa qualidade nos produtos que fazem parte de todo o processo. Mas nem sempre o caco é considerado como sendo uma matéria-prima. Aqui na esquerda nós temos um caco praticamente limpo, mas na direita já vemos muita coisa ruim que foi retirada do caco. Aqui mais alguns exemplos, certo? Os mais variados contaminantes nós temos aqui nesses cacos. Vejam, são tampas plásticas, são rótulos, é um monte de, teoricamente, sujeira. E caco não pode ser utilizado assim, ok? Pedaços aqui de louça, por exemplo, pedaços de ferro, barras, muitas vezes molas, parafusos, latas, aquele mundo de sujeira que pode ser colocado no caco. Então, esses mais variados tipos de contaminantes devem ser eliminados do caco. Por quê? Ele é uma matéria-prima. Esse cuidado é muito negligenciado em todos os setores da nossa sociedade.
nós precisamos considerá-lo como matéria-prima e não como lixo, e não como sujeira. Por isso, o caco ele é importante porque cada 10% de caco ele poderá economizar até 3% na energia. 1.000 quilos de caco são equivalentes a 1.200 quilos de matérias-primas novas e a 700 quilos de areia dentro dessas matérias-primas. 6 toneladas de caco equivalem a 1 tonelada apenas de CO2 no meio ambiente. Olha a pegada de carbono. E o caco possui todos os óxidos necessários para a composição, contribuindo com a diminuição da extração das matérias-primas da natureza. Veja a importância que ele tem. E por que nós devemos tratar muito bem do caco? Nós vamos mostrar aqui um case que demonstrou esse caso que nós tivemos a oportunidade de participar. O vidro produzido certa vez começou a aparecer com uma variação enorme de cores, ora que é amarelado, ora esverdeado, ora azulado, ora acinzentado. A gente poderia ver essa mudança quando os frascos saíam do forno de recozimento na esteira, então toda aquela nuance de cor era terrível. Então foram feitas as análises das matérias-primas e nada mudou, porque o redox estava variando. Okay? Aí descobrimos, ou o pessoal descobriu, de que a matéria-prima que estava mudando esta cor era justamente o caco. O problema foi resolvido observando-se as montanhas de caco, onde se encontravam sucata de ferro, parafusos, pedaços de louças, arames, fios de cobre, latas, enfim, uma infinidade imensa de contaminantes. Quem passava jogava o que queria na montanha de caco. Conversando com o pessoal, percebemos aquele famoso conceito do vidreiro. Já que isso vai fundir a uma temperatura muito alta, não há problema, vai derreter. Então, o que veio a resolver o problema, e é isso que muitas vezes resolve o problema na empresa, é a conscientização de todo o pessoal envolvido de que aquele caco não era sucata, não era lixo, era matéria-prima. Depois de várias campanhas internas, o problema de variação de cor foi resolvido com a limpeza e local adequado de armazenamento, ok? Evitando que se jogasse qualquer tipo de outro material que não vidro nas montanhas de caco. Parece uma solução simples, parece, porém, nesta apresentação, quero deixar claro que nem sempre os problemas são tão simples de serem solucionados, pois a falta de registros, informações, conhecimento do processo e outros dificultam a solução dos problemas. Aqui no nosso caso, lembremos mais uma vez, o caco é uma matéria-prima. E uma matéria-prima nobre. Então vamos analisar alguns desvios de qualidade que essa matéria-prima, que é o nosso caco, o que ela pode causar no nosso produto quando armazenada de modo inadequado. Vamos ver lá. Nós temos inclusões não metálicas por refratários, cerâmicos e pedras e etc. Aqui é um caso de um frasco, a gente coloca uma lupa e vê esse aspecto aqui. Mesma coisa nesse da direita, então são inclusões não metálicas, por refratários, cerâmicos e pedras. Aqui nós temos silício metálico, aqui um pontinho bem
destacado aqui. Como não dá para a gente saber o que é na tela, vamos verificar com uma lupa e a redução da sílica pela contaminação de alumínio. Isso são alguns exemplos apenas que nós vamos demonstrar aqui, porque é um estudo bastante complexo este de inclusões. Outras inclusões causadas por material vitrocerâmico. Aqui nós temos uma coloração branca, está demonstrando aqui nessa amostra e leitosa, causada por recristalização. Isso é causada por material vitrocerâmico. Aqui, características é uma inclusão transparente semelhante ao vidro comum. Aqui temos gomas e a presença de borosilicato e de vidro cerâmico. Esse é um outro tipo de defeito visível aqui na nossa fotografia, na nossa foto. Okay? E aqui outros, a presença de borosilicato e vidro cerâmico, dando esses aspectos aqui no produto final. Ok? Cumpre lembrar que essas fotos, destas fotos, foram gentilmente cedidas pela Mariana Aleplian na sua dissertação de mestrado, a qual nós agradecemos. Essa esfera de silício metálico também, certo? Essa superfície acinzentada e grande quantidade de bolhas que também estão presentes ao redor da inclusão. Aqui também é bastante visível esse tipo. Nós estamos mostrando o que o caco pode provocar no produto final. Mais uma inclusão aqui, de cor branca, aspecto granular e opaco. Okay. Ao redor do defeito, uma série de bolhas. Como vocês puderam observar, existe o quê? Um especialista, uma pessoa que já andou, né, uma longa jornada na carreira vidreira. E quando nós chegamos perto das pessoas que já trabalham, né, nesse setor, elas conseguem sintetizar aqueles muitos anos em 2, 3 minutos de conversa. Eu tô falando isso de uma maneira assim meio que exagerada, mas muitas vezes nós ficamos ali meses quebrando a cabeça, chega um consultor, né, um mentor dentro da indústria, ele consegue resolver muito rápido isso. O que é esse resolver rápido? É uma quantidade de conhecimento, aonde envolveu o quê? Da teoria à prática na indústria vidreira, fazendo com que esse caminho fosse percorrido muito mais fácil. Então, vamos imaginar um atleta. Quando ele começa a correr, ele tem uma certa dificuldade. E depois, com o passar do tempo, ele consegue atingir essa mesma quilometragem num curto espaço de tempo, porque ele teve essa musculatura desenvolvida. E nós, na academia, na parte vidreira, o que seria esse nosso músculo? A nossa massa cinzenta. E essa massa cinzenta precisa de ajuda, de desenvolvimento, de leitura, de análise, de estar no meio de boas pessoas. Então, os profissionais no mercado de trabalho que são iniciantes, eles têm muito a ganhar, sim, do lado de pessoas que já atuam e atuaram na empresa por muitos anos. Diante de tantos detalhes, como vocês viram na história, né, dos defeitos aí do caco, nós, na Escola do Vidro, estamos propondo uma formação básica a fim de promover a comunicação entre os vidreiros por meio de uma capacitação contínua. Quando a gente fala de comunicação entre os profissionais que trabalham na indústria vidreira, é o quê? É levar uma mensagem aonde todos os profissionais são responsáveis, sim, pela qualidade do produto final. Aonde você tem um produto, esse produto pode ou não apresentar defeito, e quando ele apresenta um defeito, ele apresenta um problema, algo, todos os profissionais que estão naquele setor, eles devem sim comunicar os setores anteriores e começar um processo de busca para identificar de onde que veio aquele erro. Esses são os membros que compõem essa equipe, o Fábio, o Mauro, o Edson, eu, Eduardo Bellini e o Marcos Gibim. Cada um de nós temos uma especialidade,
fazendo com que esse seu processo seja muito mais rápido. A formação básica vidreira, nós reunimos os tópicos para essa formação, onde vamos abordar de composição de matérias-primas, elaboração, fornos de fusão, conformação, máquinas, moldes, recozimento, garantia de qualidade, beneficiamento, transporte. Esse QR Code chega numa página onde vocês vão encontrar uma lista de espera. Essa lista de espera, em breve nós estaremos apresentando para vocês todo o projeto e o cronograma de como essas aulas funcionarão. Mas pensa comigo, é muito mais fácil você ter uma formação básica onde você consiga transitar em todos os setores da empresa e conseguir se comunicar com todos os membros que a compõem, do que você acabar ficando durante meses perdido numa dúvida que às vezes uma pessoa de um outro departamento consegue resolver muito mais rápido. E você ter essas noções básicas vai facilitar, sim, a comunicação entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Como que funciona a nossa metodologia? Parte do nosso material, ele é gravado, sim, gravado. Ah, Érica, mas não é difícil estudar com material gravado? Não, ao contrário, é muito mais fácil. E por que ele é mais fácil? Porque você tem uma semana para você assistir esse material e chegar na sala já com as dúvidas específicas anotadas pelo professor. Então, aquele conteúdo, ele não é vindo no susto para você. Você tem uma semana, olha, vê, repete, volta ao vídeo, anota, coloca o número do slide e vem para o Tira Dúvidas falando, professor, eu não entendi o slide 17 dessa aula. Gostaria de saber como é que é montado a abóboda do forno, por exemplo. Ou eu não entendi como que esse sistema é feito, ou eu não entendi como que essa análise é feita. A troca entre todos os profissionais ali presentes e os alunos faz com que o seu conhecimento seja muito mais rápido. Você não precisa 30 anos, 10 anos para se desenvolver em um determinado setor. Você consegue diminuir, sim, o tempo de aprendizado, as transformações, a pesquisa, ela inova todos os dias, mas a formação básica, ela é muito necessária na formação profissional, onde você tem muito a ganhar. E na próxima aula, você virá com as perguntas anotadas direto para o professor. Então, você vai acabar recebendo um cronograma e, de acordo com esse cronograma, você terá ali as datas, os horários indicados, as gravações serão disponibilizadas e essa prévia, ela já foi testada como um projeto piloto no início desse semestre, onde os alunos do Forno de Fusão aprovaram e os professores também gostaram muito da metodologia, onde você acaba assistindo antes do conteúdo. Espero vê-lo em breve nas nossas aulas ao vivo e hoje vamos para a discussão da nossa aula aqui na Escola do Vidro.